nossa gravação, lembrando que depois será disponibilizado. Então, é isso, estamos prontos, vamos lá. Pessoal, tudo bem? A gente gostaria de agradecer a presença de todos. O Meeting Educacional de Marketing e Finanças é um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas no mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. Não sei se ele está presente, mas certamente depois ele vai ouvir. A gente queria aproveitar esse momento para mandar um grande abraço para o Fábio da Qualinfo, que esteve conosco aí em todas as edições dessa nossa primeira temporada. Muito obrigado, Fábio, pela parceria e pela confiança. Então, durante essa primeira temporada, desde o dia 15 de junho, nos reunimos todas as segundas-feiras, 17 horas, para conversar a respeito de assuntos relevantes para a educação. Hoje, para fechar com chave de ouro essa nossa primeira temporada, teremos uma edição especial com 90 minutos de duração, recheada de conceitos a respeito do que ocorreu e ainda vai ocorrer na educação nesse ano de 2020. Vivemos um momento ímpar na história da humanidade e na educação não poderia ser diferente. 2020 veio quebrando muitos paradigmas, construindo outros, não deixando pedra sobre pedra no mundo que conhecíamos. O que aprendemos com tudo isso na educação? O que ainda vai acontecer no segundo semestre? Para nos ajudar nesse tema, trouxemos dois craques do mercado educacional. O primeiro tem nome de craque, uma carreira na educação que reflete sua excelência e currículo. Romário Davel, sócio fundador da Atman Educar e D&D Inteligência de Mercado. Tudo bem, Romário? Tudo bem. Beleza, bem? Tudo muito bem. Obrigado pela presença, viu? Eu agradeço aí, o convite. Maravilha. Para brilhantar ainda mais o nosso papo, trouxemos outro grande profissional com uma bagagem incrível na gestão de instituições de ensino. Foi nosso palestrante no primeiro meeting lá de Recife em 2018 e hoje nos dá a honra de sua presença. Leonardo Estevam, fundador e head de desenvolvimento empresarial da BST Educação. Fala, Léo, tudo bem, parceiro? Olá, grande abraço para todo mundo do Meeting Educacional. Estava falando aqui antes de você entrar que eu sou um apaixonado pelo Meeting Educacional e toda vez que o Meeting me chama, eu fico muito feliz porque eu estava brincando com o Romário, aí tem muita gente competente por metro quadrado. Aí ele fez a provocação, byte agora, né? Aí eu disse, então vamos diminuir a unidade, vamos trazer para bit, porque fica mais forte ainda, né? Mas fico feliz de estar aqui. Uma troca sempre muito técnica sobre o mercado educacional, e eu acho que é isso que a gente está precisando na educação, uma troca de informações técnicas, baseada em fatos, dados, argumentos, estatísticas, porque não dá mais para achismo, né? Não tem mais espaço. Maravilha. Muito obrigado, Léo, pela presença. Para fazer a mediação dessa conversa, temos aqui Júlio Borba, presidente do Conselho do LIDE Educação Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas, pode escrever no chat que a gente coloca as perguntas para fazer parte da nossa conversa. O evento está sendo gravado, posteriormente será publicado no nosso canal no YouTube. Sem mais delongas, passo a bola para vocês, pessoal. Ótimo evento a todos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar com vocês. Léo já é de casa, Léo já tem um cartão, Romário. Léo já tem um cartão, sabe, com acesso, livre acesso, sabe? Ele já opina, já critica, já fala tudo. Léo é de casa. Entendi. E Romário também, né? Romário do mercado, Romário já nos encontramos em alguns eventos, é sempre bom, rapaz, estar assim com os amigos e a gente conversar um pouco sobre a educação. Eu acho que, como o Léo falou, né? De forma pragmática, de forma de ação, eu acho que de forma que a gente possa aplicar. Todas as pessoas que estão aqui, elas veem que esse linguajar do meeting é exatamente dessa forma, né? Forma que a gente possa aplicar nossos conhecimentos e debater de uma forma tranquila. Certo? Mas vamos ao tema, né? 2020. 2020 é um ano que, para a humanidade, vai marcar bastante, né? Para a educação, nós temos ainda nossos receios, né? Será que vai mudar alguma coisa? Será que quando voltar à realidade, encontrar a vacina, a tal vacina que vai imunizar a todos, voltamos àquela escola que só vai oferecer conteúdo, aquela faculdade que vai enfileirar as pessoas e vai colocar todo mundo lá no banco um atrás do outro? E aí, amigo, será que 2020 não acaba para a educação e realmente vamos ter uma revolução da educação ou não?
ou a gente vai começar um 2020, ou a gente vai começar, na verdade, em 2021, né, uma volta, esse retorno, que esquecer de tudo, passar uma borracha, dizer 2020 não serviu para nada, fomos apagados da nossa história, e vamos fazer tudo da mesma coisa que estava dando certo. Eu tenho medo disso, Léo, e você? Nossa, eu morro de medo disso, cara. Vai, Romário. Você quer falar primeiro, Romário? Se você quiser. Porque eu estou muito crítico. É melhor você ir, você é mais. Né? Vai mais na frente. Depois eu chuto o balde. Vai. Acho que é um ano aí de grandes emoções, né? E grandes oportunidades também. Né? Então, pelo que eu estou vendo e acompanhando diversas instituições, nós não voltaremos ao ponto, né, da forma que éramos, né, no processo de educação. Eu não acredito mais nessa vertente, né? E a pergunta que faz, né, o que aprendemos, o que estamos aprendendo com essa fase, né? Então, eu estou tendo muitas lições, né? Até mesmo no processo de consultoria, que até então o nosso atendimento era muito presencial, né? E foi totalmente remoto e a gente teve prejuízo zero, né? De qualidade de entrega e trabalho. Pelo contrário, né? Nós estamos conseguindo trabalhar mais dessa forma, né? Porque o tempo de deslocamento, o tempo de ajuste de logística, né? Compra de passagem, a gente eliminou isso dentro da consultoria. Então, dentro da área de educação, também houve esse ganho, né? Esse ganho imenso. Então, eu digo assim, na esfera de infraestrutura, por exemplo, está sendo um aprendizado muito grande, né? Então, a gente está vendo, assim, empreendimentos que imobilizaram, né? Que subiram prédios, torres e tudo mais, né? Que é aquele campus na horizontal, a gente começa a questionar tudo isso, né? Já estávamos questionando isso há muito tempo, né? Mas agora, com essa fase, isso veio ainda mais forte. Então, nós veremos ali um conjunto de edificações que se transformarão em elefante branco, né? Porque não teremos demanda de pessoas utilizando aquele espaço conforme nós tínhamos agora, né? Então, nós aprendemos que as aulas expositivas, elas não são importantes no processo presencial, né? Então, acho que esse foi um ganho muito grande, né? Então, não vejo mais aulas expositivas no modelo, no retorno, né, da forma com que era, enfileirar alunos e simplesmente o professor ir para um quadro, expor slides, né, e explicar. Isso é um modelo que não faz mais sentido e a gente descobriu. Infelizmente, esse acho que foi o ganho, né, do processo, porque nós tínhamos um conjunto muito grande de cursos extremamente tradicionais, né, e que questionavam muito a virtualização, né, do processo de ensino-aprendizado, a tecnologia amparando, né, e agora ele acelerou tudo isso. E a gente viu que o processo de virtualização para todas as áreas do conhecimento, né, inclusive até medicina está experimentando isso, né, nesse momento. E é claro que nós temos hoje, quando você vai analisar os projetos pedagógicos, a gente vê que 70% de todo o esforço ele pode ser no ambiente amparado por tecnologia de forma virtual. E nós temos aqueles 30% que não é possível, e eu acredito que não vai ser mesmo, né? Porque envolve atividades práticas, envolve laboratório, envolve um outro elemento que o aluno está começando a descobrir, que ele está sentindo falta, né? Que é o ambiente universitário. Então, a gente tem acompanhado entrevistas com alunos nesse período, né? Então, o processo social do aluno é o que ele está se ressentindo mais, né? E dizendo que a aula expositiva ele não quer mais, né? Eu posso fazer pelo ambiente virtual de maneira assíncrona ou assíncrona, né? Tendo o professor. É claro que, nesse momento, a gente quebrou muitos paradigmas, né? O estudante que até então rejeitava esse processo, ele está vendo que ele está interagindo com o professor no ambiente remoto, de forma síncrona, e está ganhando muito tempo, né, com isso. Então, eu estou vendo que foram assim, está sendo muito, estamos aprendendo bastante com esse movimento. Jamais voltaremos ao ponto que éramos antes, né. E de tudo que a gente está verificando, assim, nós estamos observando que a tecnologia ela veio afetar todas as atividades profissionais, né? E veio substituir boa parte da atividade de qualquer profissional, né? E descobrimos também que a docência, né? Ele é extremamente importante, mas que no futuro muito próximo nós teremos 1/3 dos professores que hoje nós temos, né? Porque
a gente vai conseguir fazer em escala com uma qualidade aí muito interessante, com uma quantidade muito menor de professores e muito mais qualificados, com outras competências, né? Então, a gente está descobrindo isso também, qual é o perfil do professor que nós vamos precisar de agora em diante, né? Já que ele se torna ainda, nesse momento, mais essencial, né? Ele se torna mais importante ainda, a ferramenta mais importante do processo né, e que tenha muito traquejo com toda essa questão de tecnologia, né? Então, qual o professor que está sobressaindo hoje? É o que domina, né, as interações virtuais e que consegue utilizar aplicativos amparando o processo de ensino-aprendizado, é o professor que está antenado com as bibliotecas virtuais, é o professor que está ligado, né, com todas essas ferramentas que amparam ali esse processo, que conseguem interagir com uma massa muito grande, muito maior de estudantes, né, simultaneamente, é aquele que consegue organizar, de fato, planejar a aula, né, porque a gente sabe que pouquíssimos professores, até mesmo pela qualidade técnica que eles têm, eles não dedicam pouco tempo ao processo de preparo, né, das aulas, porque conseguem fazer isso de uma forma, na hora, né, chegou a falar sobre o tema, eu monto meu planejamento ali na hora, não, quer dizer, não existe, né, e agora a gente está observando que, para esse momento, né, requer muito planejamento, é muito mais horas dedicadas ao processo de planejamento do que propriamente a execução, né, da interação com os estudantes, né? Então, a gente está aprendendo, a gente aprendeu que reforçou um pouco mais, né, que toda vez que o governo interfere, o estrago é grande para qualquer mercado. Então, só veio reforçar, na hora que as instituições estão fazendo seus planejamentos financeiros, orçamentários, vem uma Assembleia Legislativa e coloca em votação para derrubar preço de mensalidade, né, de uma forma totalmente leviana e irresponsável, né, e isso inviabilizando muitos colégios pequenos fecharão, né, por causa desse tipo de iniciativa, já estavam, né, com problemas muito severos, e com essas leis que alguns estados ali adotaram, mesmo que temporário, né, prejudicou bastante. Uhum. Então, quer dizer, mais uma lição, né, toda vez que o governo interfere, e seja em todas as esferas, gente, quando ele interferiu no FIES, que ele criou a demanda artificial, né, que ele estimulou isso, e aquilo é artificial, você não consegue manter, que tirou, prejudicou muitas instituições, porque você ficou competindo num cenário pouco competitivo, né? E deixou 5 poderosos, né? Deixou 5 poderosos no mercado, ponto. Sim, além de concentrar, né, em poucos grupos educacionais. Então, mais uma vez, reforçando, e fora aquilo, Leonardo, que muitas instituições investiram numa demanda que não existe, né? Imobilizaram, colocaram dinheiro, se endividaram, né, na construção de grandes laboratórios, de grandes prédios, e hoje estão com problema para pagar, porque sem o financiamento do governo não tem a demanda, né? Então, agora, mais uma vez, né, só vai reforçando, né, que o mercado ele se autorregula, né, com mais facilidade essas questões, né. Verificamos também que o pânico nos congela, né, na hora que começou o isolamento de tudo, né, nós ficamos 3 dias, até a consultoria, nós ficamos 3 dias congelados, né, calculando, né, o que fazer, porque é um cenário totalmente desconhecido, né, deu aquele frio no estômago, né, e agora, quanto tempo volta? E a gente descobriu que nós somos muito mais adaptáveis do que pensávamos, né? E as instituições deram um show, estão dando um show, a maioria, eu diria, né? Nesse processo de virtualização das coisas no processo remoto. Verificamos que a gente tem condição de fazer, que o setor privado, mais uma vez, ele está melhor preparado que o setor público. Nós temos as federais, as universidades públicas, hoje ainda, na sua grande maioria, parada, enquanto que a universidade privada não parou sequer um dia, né, de trabalhar. A gente viu as equipes administrativas, as pró-reitorias, reitorias trabalhando assim, né, arduamente para colocar o funcionamento, correndo atrás de tecnologia, aquelas que não tinham ainda, né? Então a gente viu um trabalho muito bonito após esses 3 dias de paralisia, né, que a gente levou aquele choque, né? Que aí eu dizia até dizia assim para os meus clientes, ó, nós seremos os últimos a parar, porque estamos parando cedo, né? Ainda a pandemia não chegou e a gente já está parando a cidade, então seremos os últimos, não teve jeito, né? Que todas as prefeituras praticamente publicaram seus decretos simultaneamente, independente do momento, né? Que está. É fato.
passar um pouco para o Leonardo aí das percepções dele, senão eu vou... Não, tranquilo. Isso foi quase um desabafo, foi, Léo? Que o Romário fez. Assim, cara, o Romário foi quase um desabafo, acho que o meu vai na mesma linha, tá, cara? Eu acho o seguinte, eu escrevi um artigo, o título do artigo é o seguinte: Covid-19 e a digitalização educacional no Brasil. Que pena que foi assim. Esse é o nome do artigo, tá? O artigo está no meu LinkedIn aí, quem quiser depois ir lá dar uma olhada no artigo, fica à disposição. Eu começo logo o artigo pedindo vênias, sabe? Porque eu fiquei muito dividido como pai e como um produtor educacional. Eu explico produtor educacional, tá? Porque eu gosto muito do Milton Friedman, leio quase todos os artigos, sou fanático pelo Milton Friedman, acho um baita de um economista, uma pessoa que deixou uma história incrível na economia. E o Milton Friedman, ele dividia a educação em duas personas: os produtores educacionais e os consumidores educacionais. Consumidores educacionais, ele chamava ali os estudantes e os pais dos estudantes, tá? E os produtores educacionais éramos nós que fazemos a academia, os executivos, consultores, professores, donos de instituições, etc. Na minha visão, o Brasil hoje faz educação para produtor educacional. Ele não faz para consumidor educacional. Ele não pensa o consumidor educacional. Por isso que ele erra. Ponto. Por isso que há essa correria desenfreada que se viu durante a pandemia, tá? A educação brasileira, ela foi letárgica, ela foi corporativista e, principalmente, ela deixou na mão do governo, ela deixa na mão do governo a grande parte dos 56 milhões de estudantes que tem no Brasil, que são os 47 pouquinho que tem lá na educação básica, está na mão do governo, 76% disso está na mão do governo. A gente tem quase 9 milhões de brasileiros que estudam em escolas privadas, tá? E nós temos, ao contrário, no ensino superior, 76% dos brasileiros lá, dos 8 milhões e meio que estão no ensino superior, 76% deles estão na iniciativa privada, né? Então, é basicamente o contrário, né, do que acontece na iniciativa privada no ensino superior, acontece na educação básica brasileira. Então, o que foi que aconteceu? Como o Romário falou, a iniciativa privada se virou nos 30, porque tem que se virar nos 30, porque o risco é dela. O risco da iniciativa privada pertence única e exclusivamente à mesma. Já o risco da iniciativa pública pertence ao pagador de imposto. Aí é muito fácil, porque com o dinheiro dos outros a gente brinca do jeito que quiser, né? Dinheiro alheio, meu amigo, tá tudo certo. Você mete um DARF lá e esse DARF vai cobrir a incompetência que você teve. Posto que, por exemplo, qual foi a maior demonstração de incompetência do governo? Foram somente 6 das 69 instituições federais de ensino superior colocarem à disposição dos seus estudantes do ensino presencial alguma coisa para mitigar a falta de aula deles. Alguma coisa, tinha que ser alguma coisa. Então, quando a gente foi à internet, ao LinkedIn, falar sobre isso, as pessoas falaram, mas o cara não tem acesso à internet. Isso é uma falácia. Somente 2% da população que está lá na Universidade Federal não tem acesso à internet, porque lá estão os estudantes mais abastados econômica e financeiramente deste país. Então, não pode se falar, a Universidade Federal não pode dar essa desculpa meia boca de que os alunos não têm acesso. Mas se tiver 2% tem acesso, os outros 98% não pode ter. Cara, isso é falácia, entendeu? Isso é conversa fiada, não pode, tá? Quando a gente vai para a iniciativa privada, eu também vi algumas coisas assim de vacilos, de letargia, sabe? Por quê? Porque nós, lá atrás, quando começamos o ensino à distância, nós começamos o ensino à distância para viabilizar a participação de fundos de investimento na iniciativa privada, porque senão os caras não conseguiam tirar as suas margens de contribuição. Então, foi isso que nós fizemos. Nós jogamos muito ensino à distância na iniciativa privada superior, colocamos lá os 20%, que foi... Eu não sei você, Romário, mas eu passei por uns 50 piquetes em diversas instituições por causa desses 20% online.
tá? Então, era piquete de professor misturado com aluno, que eu não sabia exatamente, sabe? Professor dentro da iniciativa privada, tendo discurso de iniciativa pública. Eu dizia, ei, professor, peraí, isso aqui tem dono, se o senhor não está satisfeito, vamos conversar mais tarde. Talvez não seja esse o momento do senhor estar aqui, entendeu? Então, o que foi que aconteceu? A gente entrou com EAD lá atrás, focado em ganhar margem. A gente focou nisso. A gente não preparou o produto, a gente fez um arremesso de produto. Tá? Ao passar dos anos, o que foi que aconteceu? O MEC, o Ministério da Educação e Cultura, né, que foi o Ministério da Educação e Cultura lá atrás, né, ele era Educação e Cultura, depois voltaram ao Ministério da... Bem, enfim, governo nunca se entende, né? Então, o MEC, essa pessoa que atrapalha a educação nacional, ele colocou o seguinte, vamos colocar os 20%, mas só que para o cara abrir um polo de EAD, ele tem basicamente que construir uma mini universidade. Quando você coloca muita regulação, o que acontece? O cara que tem dinheiro, ele consegue passar por cima da regulação. As pequenas e as médias instituições, elas sofrem com aquele excesso de regulação. Aí o que foi que aconteceu? 5 instituições têm mais de 70% dos polos brasileiros de ensino à distância. E adivinha quem é que tem mais de 70% dos ingressantes de ensino à distância nesse país? São 9 marcas. Sabe por quê? Porque uma das 10 instituições duas instituições pertencem à mesma marca. Né? Então, você tem ali 10 instituições, das quais 2 pertencem a uma marca só, que tomam conta de 70% dos ingressantes de ensino à distância no Brasil. Isso é lá no ensino superior. Ele é concentrado. O que foi de bom da pandemia? De repente, aquela média instituição e aquela pequena instituição que foi compelida a entregar alguma coisa, porque senão ela ia perder os alunos, diferente da Universidade Federal, que não perde os alunos, né, porque eles estão lá, né, estão de graça, etc., de graça, entre aspas, né? A Universidade Federal tem a sua letargia, tem o seu corporativismo, compra o EAD, mas na iniciativa privada alguma coisa tem que ser entregue. Então, Júlio, o que foi que aconteceu? As pequenas e as médias disseram, olha, não é um bicho de 7 cabeças fazer EAD, não. Dá para fazer, ó. Aí começou, sabe, uma coisa sensacional acontecer aqui na empresa, sabe, Júlio? Os caras me ligando, achando portaria que nem Deus sabia que existia. Aí o cara chegou, começou a ligar para mim com portaria, eu digo assim, olha, mas professor, deixa eu falar um negócio. O senhor sabia que o senhor, com nota 4 aí no seu EAD, o senhor pode mandar técnico profissionalizante para frente? Pode, o senhor já pode mandar técnico, o senhor não precisa falar com secretaria de canto nenhum, o senhor já pode mandar técnico profissionalizante. Aí o senhor pega aquele cara que já melhora o seu ticket médio do seu EAD. Então, assim, oportunidades surgiram, mas surgiram, gente, porque, de novo, no Brasil, nós fomos letárgicos, algumas áreas da iniciativa privada foram letárgicas, deram vacilo, porque não era um bicho de 7 cabeças. Tá? Não pensamos educação para o estudante. O estudante está afim disso que o Romário falou. Menos conteúdo dentro de sala e mais troca de informação. Eu lembro que existe pedagogia, andragogia, mas existe eutagogia também, entendeu? Então, a tendência agora é a gente colocar mais eutagogia no negócio. E a andragogia é isso que o estudante vai querer. Ele vai querer que você chegue na sala de aula e você debata os assuntos, os conteúdos, e não simplesmente passe conteúdo, porque conteúdo está no YouTube, irmão. Você vai lá no YouTube, você cata o conteúdo, tá? O Júlio, tinha um professor meu que fazia um negócio sensacional, e eu vou falar aqui depois o nome dele, tu vai dar uma risada. Ele pegava assim, no dia 1, ele dizia, olha, essa vai ser a única aula que eu vou dar. A partir da segunda aula, eu vou dar um artigo para cada aula. Se vocês chegarem na próxima aula e não discutirem comigo o artigo de maneira geograficamente espalhada, vai ter uma prova, porque eu vou entender que vocês já entenderam o artigo, certo? Depois que a gente tomava o 5º 0, que eram 10 artigos, certo? Cada um valendo 1 ponto, certo? E se você não tirasse 1 em cada um, você tirava, logicamente, a fração daquilo. Então, eu tinha tomado 5 zeros, a turma começou a ler os artigos do cara.
Aí a maior nota da sala foi quanto? 5, porque a turma só conseguiu começar a ler o artigo a partir do quinto. O nome desse professor, Silvio Meira. Então, veja só que loucura. Eu aprendi a dar aula com o Silvio Meira, então minha aula só é assim. Eu só consigo dar aula se as pessoas debaterem comigo. E, a partir de então, nós hoje, com a pandemia, nós fomos compelidos a essa aula que Silvio Meira dá. Você vai ter que trazer para a sala de aula debate, e não mais aquela aula de 1950, que, me desculpe, essa aula de 1950 foi a aula que as minhas filhas tiveram aqui com esse pai pagando o dobro do ticket médio no Recife das aulas da iniciativa privada, certo? Eu pago o dobro do ticket médio de uma escola no Recife, e as aulas que as minhas filhas tiveram foram as aulas de 1950 online. Essa aula não funciona, não é isso. Aí sabe o que acontece? Eu estou aqui, uma pessoa que implanta digitalização nas instituições educacionais, tendo que provar para minhas filhas que EAD é legal. Elas dizem, EAD não é legal, papai. Aí eu digo, é legal sim, dá para fazer game, dá para fazer isso, dá para fazer sala invertida, dá para você fazer, por exemplo, uma escola do Recife hoje fez um negócio sensacional, pediu para os garotos irem nos sites dos principais museus do mundo, se vestirem com as roupas e os trajes das esculturas que eles mais gostaram. Vê que sensacional isso, cara. Mas ficar entregando a aula de 1950 online, me desculpe, isso é perda de tempo. Isso daí não é fazer ensino à distância. E aí nós temos que pensar, sabe, Romário, na minha visão, é o seguinte, ou a gente começa a pensar de maneira mais rápida, ou vai acontecer o que Júlio mencionou na sua abertura. 2020 vai ser um momento para a gente apagar. Não, isso aí foi um equívoco da natureza que acontece de 100 em 100 anos e veio para cima da gente. Mas só que os equívocos estão acontecendo todos os dias. Número 1, letargia. Nós não podemos ter letargia em iniciativa privada porque o risco é nosso. O dinheiro da escola, que você é dono, que eu sou dono, é nosso, não é do governo, tá? Número 2, não podemos pensar, sabe, em corporativismo docente. A gente não pode estar com corporativismo docente. A gente tem que dizer, professor, o senhor é a peça mais importante entre os produtores educacionais, mas nós pensamos aqui nos consumidores educacionais. Por favor, professor, melhore, se inclua, conecte-se. Eu vi grandes professores ficarem de fora das oportunidades da pandemia porque não eram digitais. Ou o professor se digitaliza ou ele vai ficar fora, ponto, certo? Então, você tem que pensar no seu estudante, no seu consumidor educacional. E nós, como educadores, nós, como pessoas que fazemos educação, nós temos que pensar em estudante. Ele que é o foco, estudante, pai, estudante. E a terceira coisa que a gente tem que fazer é como é que a gente se livra de governo, que é muito difícil, muito difícil. A gente viu aí um monte de gente ganhando selo Decotelli de autenticidade, né? O selo Decotelli de autenticidade foi a coisa mais significativa que apareceu durante a pandemia, né? Aí você chega lá, vê aquele negócio acontecer, aquele burburinho acontecer, e você vê nomes incríveis para aquela cadeira, que a gente poderia ter lançado mão, e eu acho até, por exemplo, eu vou dar aqui, eu não sei quem é que é de Curitiba, mas eu estava com a bandeirinha do FEDER, assim, ó, a bandeirinha do FEDER estava na minha mão, eu mexendo a bandeirinha do FEDER, porque eu acho que ele fez um baita trabalho lá em Curitiba, ele tem um trabalho de desburocratização, de chegar junto com a iniciativa privada, colocar o privado junto de maneira legal, de maneira positiva e pensando em estudante. Eu achava que era uma baita de um nome para aquela cadeira. Eu acredito que para sentar na cadeira do MEC tem que ser um nome disruptivo, não pode fazer igual, porque se fizer igual, Júlio, 2020 vai ser tipo, vamos apagar porque foi um ultraje da natureza. E, cara, desculpa, os erros da educação brasileira são antes da pandemia e não são durante a pandemia. Uhum. É bem isso. Léo é bom que ele já bota todo o assunto na pauta, né, Romário? Você viu, né? Sim. Ele já coloca tudo na bandeja. Vamos na bandeja, irmão. Eu acho que Luiz Paulo ele tem um comentário de Fábio que eu achei bem prudente para esse finalzinho aí que o Léo falou.
Vamos lá, Lupa? Vamos nessa. O Fábio Moraes ele comenta que o apoio não foi dado pelo MEC. Estamos órfãos de políticas públicas voltadas à educação. Estamos à deriva. Vai lá, Romário. Melhor Pois você. é, ele coloca mais um pouco, viu, Romário? Só a gente completa, Lupa. A meta de enxergarmos a 33% dos jovens no ensino superior foi adiada para 2041. Ou seja, mais uma geração para frente. Sim, que tem muito a ver, Romário, com aquele comentário que você falou, né, dos professores, das novas habilidades dos professores. Eu acho que está tudo nesse contexto, né? Porque agora também, durante a pandemia, saiu uma pesquisa do Instituto Península que a maioria esmagadora dos professores não receberam a atenção necessária, não é, para estarem atuando com o EAD. Então, de um lado, a gente tem os alunos, não é, a gente tem um setor desprovido de políticas públicas voltadas para o crescimento, para a qualidade. Do outro lado, a gente tem os ensinos privados também, que estão investindo um pouco nesse professor. Então, o professor que se torne autodidata também. Como é que a gente vai equalizar essa conta para a gente ter qualidade e suficiência para pegar esses alunos e passar uma educação mais atualizada para eles? Romário, pela ordem, Romário, deixa eu só fazer uma colocação desse negócio dos professores. Eu vi um negócio baseado nisso que o Júlio falou, os professores dizendo que 8 em cada 10 professores não se sentiu preparados para dar aula online. Júlio, me desculpa, cara. Isso aí, na minha visão, é muleta. Por causa do seguinte, desde 2011, 65% dos egressos de licenciatura e de qualquer curso que esteja lá na OCDE geral, voltado à educação neste país, eles são de ensino à distância. Como é que o professor, 65% dos professores que se formam no Brasil, desde 2011, não é agora em 18, não. Em 18 houve uma queda para 60%, tá? Depois de uma queda que houve lá em 14 para 62%. Tá? Essa queda que houve de 14 para 15 foi por causa do seguinte, o presencial ficou esmagado pela falta do FIES, o cara meteu bolsa, e aí fez sentido para o cara fazer a pedagogia dele presencial, certo? Mas aí o que acontece? Ainda 60% da quantidade de professores ainda se formam nesse país online. Como é que o cara vem me dizer que ele não sabe dar aula online? Mas, Léo, às vezes não é nem a aula, sabe? Às vezes, por exemplo, no ensino superior, eu acho que o que falta nas instituições é o método. Quase nenhuma instituição contrata um professor e entrega aqui, olha, amigo, nosso método é esse. Então, o professor, ele não tem um parâmetro, ele simplesmente entra lá por indicação, por um currículo ou por uma avaliação da sua aula e é dito, professor, passe sua prática para os alunos. Não é? E muitas vezes não tem um método claro dentro das instituições também. E às vezes isso complica, porque na hora que você tem, como o Romário falou, na hora que muda, e esse professor precisa ser um planejador, ele precisa ser um curador de informações para o que ele vai passar lá dentro, talvez eles não estavam preparados mesmo. Sim, e veja assim, são realidades diferentes, né? Setor público e privado, né? É difícil, assim, realmente a gente sente órfão, né? Porque na educação básica, né, no segmento público, a gente tem realidade muito distinta, né, da privada. Então, realmente a tecnologia não chega ali, né? A conectividade, ela é muito limitada, né? E aí sim, a gente tem sérios problemas para esse processo de virtualização, né, das aulas nesse momento. Mas no segmento privado, eu não aceito essa justificativa também do professor não estar preparado, né? Eu acho que, assim, nós temos que, no mínimo, gerir nossas carreiras, né? E saber que o mercado está mudando, saber que o ambiente está mudando e, portanto, eu vou me qualificando, né? Se eu quero permanecer na docência, eu vou me qualificando, vou me atualizando com relação às tecnologias, com relação a esse volume cada vez maior de estudantes que eu vou ter que dar conta, né? E aí eu não vou conseguir na face a face, eu vou precisar de um respaldo de tecnologia para que isso ocorra. Não acho justo jogar isso para cima da instituição, né? O professor principalmente universitário, né? Ele é um profissional que tem formação para que dê andamento na sua educação continuada, né? Na sua formação ali. Aquele que ficou... Isso aconteceu com os advogados, né? Aqueles que não
há pouco tempo agora, 5 anos, né, que tudo virtualizou, né, aqueles que não quiseram ficaram de fora desse movimento, não teve como seguir. Isso acontece com todas as profissões. Então, não dá para jogar para cima do empregador essa responsabilidade, né, eu vejo que é do próprio professor. No segmento público, né, ali tem alguém gerando DARF, né, ontem mesmo eu fui gerar, fui pagar, fiquei revoltado, né, na hora que chegou para pagar, eu falei assim, eu não acredito que eu estou pagando esse dinheiro aqui para o professor universitário público ficar em casa e não executar o papel, né? E isso a gente está tirando do segmento privado, né? Enfim, essa falta de compromisso com o recurso, né? Com o recurso público, isso é bizarro, né? Agora, a educação básica, ela tem grandes desafios. O desafio, eu diria que maior do que da educação superior. A educação superior, a gente vai enfrentar agora restrições de captação de novos alunos, a captação agora de meio de ano, né? Ela está totalmente comprometida. Eu já até fiz a estimativa que a gente vai retrair 70% do volume de alunos agora, nesse meio de ano, né? No mínimo 70%. Tem instituição que está vivenciando 90%, ou seja, não está entrando estudante agora no meio do ano. É claro que essa captação agora de meio ela é menor, né? Ela representa aí 25% do volume de estudantes que entram durante o ano. Então, a gente está tendo que reajustar essas contas, né? E muitas instituições estão adotando políticas ali diferentes, né? Porque o processo de virtualização, da forma que foi feita, ela não gera redução de custo, de gasto para a instituição, com o professor. Por quê? Simplesmente a gente pegou o que acontecia dentro de sala de aula e replicou no ambiente virtual. Isso não há redução de gasto, né? Então, muitas instituições agora estão tendo que sair desse modelo síncrono, né, que é a replicação do presencial no ambiente virtual, para o modelo assíncrono, que é aquilo que todo mundo demoniza, né, que diz que não tem qualidade, diz que é isso e aquilo, que é aquele movimento que o aluno estuda sozinho, ele assiste as videoaulas, executa as atividades dele, e ele não tem uma interação direta com o professor, que eu vejo que essa é a próxima onda, né? Agora a gente não houve tempo para isso, nós virtualizamos no modelo remoto, assíncrono com o professor. Agora, as instituições, para efeito de adequação desses custos, ela vai precisar ter um modelo mais barato, pelo menos parte do processo de ensino-aprendizado, né? Não vejo outro caminho, quer goste ou não, né? Por que a gente está tendo nós tínhamos muita resistência no modelo de educação à distância? A gente precisa entender como funciona o ser humano, todo mundo vai defender o que é dele, né? No momento que você entra com o modelo EAD, são menos contratações de professor, menos cadeiras, vai reduzir salário, vai reduzir hora, né? É óbvio que isso acontece, porque um professor que atende uma turma de 30, 35 alunos, ele passa a atender de 500, né, estudantes, e contratado pontualmente para produzir aquele conteúdo ou formatar aquela aula. Então, há redução, a perda expressiva dessa quantidade maciça de aulas de horas aula que são alocadas em sala de aula que ela não é mais necessária, né? Nós precisamos do professor planejador, daquele que cria trilhas de aprendizado, daquele que cura conteúdo, daquele que dá orientação de vida para o aluno, daquele que inspira, né? Daquele líder que faz a coisa acontecer, aquele que liga pontas, que consegue identificar habilidades e competências e aproxima pessoas para gerar negócios, né? Então, hoje é uma outra pegada que a gente vai estar precisando desse professor, e a gente está tendo bastante dificuldade. E por que a reação dos professores não são tão grandes agora? Porque não houve redução. O processo de virtualização não mexeu em salário, né? Então, a resistência da virtualização das coisas é exclusivamente questões econômicas, gente. A gente tem que dar nome a certas coisas, né? Então, eu reagiria da mesma forma se surge uma tecnologia que substitui a minha atividade. A gente tende a combater esse processo, né? Agora, é uma escolha, nós podemos nos aliar a isso, porque hoje também os professores melhor remunerados são aqueles que estão desenvolvendo essas competências e que estão já na educação à distância, né? Então, eu vejo muito no grupo Sesumar que já havia disputa para qual professor que iria para a educação à distância, porque ele estava sendo melhor remunerado do que o presencial, né? Porque ele estava com outros compromissos, assumindo outras atividades que não no presencial, né? Eu lembro de ter conversado com professores, o meu plano de carreira é para a educação à distância, mas por quê? Porque lá eu tenho um outro horizonte, né? E aí, na hora que o professor diz isso, é que você começa a despertar, esse é o cara da educação à distância, né? Além de tudo, ele deseja uma ascensão profissional e ele está querendo ir via educação
à distância. Ele vai acabar fazendo coisas diferentes lá, né? Total. Nessa vertente. Então, vejo muito por ali, e vai vir muito mais alterações agora, né? Porque as instituições não tiveram tempo de fazer seus planejamentos. Né? Mário, outra coisa que vai acontecer, o pai da criança, ele vai se perguntar assim, não sei, você é pai, Mário? Você é pai? Não, não sou. Não, tá bom, o Júlio é pai. Júlio, amanhã começa as aulas. Mas tem muitos filhos aí. Você manda seus filhos para o colégio? Você manda seus filhos? Coronavírus, cara, tá assim, tá no platô agora, certo? Tá morrendo 1.000 pessoas por dia nesse país. É isso, você manda seus filhos para aula. É uma dúvida que vai acontecer, cara. E outra coisa, Léo, somente nesse comentário, as escolas estão faltando clareza também com as famílias. Elas têm que preparar as crianças para voltar, e elas só estão jogando conteúdo, pelo menos a maioria delas também, não é? Exato, então, assim, eu não sei o que está sendo feito na escola dos meus filhos. Então, de estruturação de tudo. Eu vejo escolas preparando de forma isolada, né, se preparando, e não tem um argumento assim, não chega para a família para ter um preparo, começa a preparar as crianças, e logicamente, nós somos pessoas esclarecidas, mas nem todos são, né? Exato. E as escolas hoje que mais estão sofrendo são aquelas de bairro e de educação infantil, porque... Nossa, essas, Romário, estão sofrendo que você não tem imagina. Só para você ter me coloquei à disposição do Sebrae para ajudar essas escolas de bairro. Porque, cara, eu tava com a gente tem, você tem no Brasil, tem 9 milhões de pais que escolhem colocar seus filhos nas escolas privadas. 9 milhões de crianças estão lá, certo? Nessas, hoje no Brasil. Temos 47 milhões na educação básica, 9 milhões estão ali nas escolas privadas. Aí as pessoas dizem assim, quando a gente fala de escola privada, eu vou citar alguns exemplos aqui de nomes, só para título, por favor, não me pegue isso como verdade, só para título de mindset das pessoas. As pessoas têm o recall das grandes marcas. É o Grupo Somos, não sei o que, sei lá, é o Damas, certo? É o cognitivo, sabe? É o apoio, sabe? Aí em Curitiba é o positivo, né? Então, assim, as pessoas têm o recall das grandes marcas, mas não é essa a realidade. O Brasil, cara, as escolas privadas, elas têm em média 10,2 salas de aula, são escolas de bairro. Essa é a realidade. Geralmente elas pertencem a um empreendedor que outrora foi professor e viu a oportunidade de empreender ali e colocar sua própria escola, entende? Então, essa é a escola brasileira. Então, a gente fez um trabalho junto ao Sebrae de ajudar essas escolas para fazer, tinha cara que não sabia do seu plano de contas, não sabia onde mitigar seus custos, entende? Como fazer absolutamente nada. Teve escola que saiu e fez, só para você ter ideia, grupos no Instagram, de primeira série, segunda série, terceira série, para o professor dar aula pelo Instagram, entende? Então, teve de tudo naquele momento de corre-corre, naquele momento de lockdown. Mas o que eu quero me pontuar agora é nesse retorno, tá? Ainda vai ter muita gente que vai estar, cara, sem saber se vai retornar ou não. Eu já vi gente em barzinho, sem máscara, comendo de boa, com talher, sabe, cara? E a moça foi lá, colocou um talher de plástico, e o cara disse, eu não, quero talher normal. E o cara pegou e comeu. Tem esse cara que é mais agressivo, né? E tem o cara que é mais, vai ser mais prudente, eu vou deixar os meninos aqui, vamos ver o que acontece, como é que está o processo. E aí falta comunicação. E principalmente nós, assim, a gente está falando de setor privado, porque o setor público esquece, os caras deram por perdido o ano. O ano só ano que vem, é 2021, e essa tendência que o Júlio falou outrora, tá? É 2021 e vamos te passar a borracha aqui no 2020, porque a gente não precisa ensinar, não. A gente vai continuar ensinando 1950 lá em 2021. Já a iniciativa privada, não, ela vai ver isso. Existe uma tendência de muita consolidação de pequenas escolas, tá? Pequenas escolas serem consolidadas por escolas maiores, e eu não estou falando de escolas maiores, dos grandes grupos, não. Estou falando de escolas maiores próximas dos bairros. Então, você vai começar... Exato, de escolas médias. 400, 500, 600 alunos. Exato. Então, dizendo que é grande, né? Exato. Então, mas na hora que ele consolidar, ele vai ter que entregar alguma coisa diferente, tá? Alguma coisa que ensine de maneira diferente, ensine uma coisa mais pró-2021, porque os pais vão estar alertas a isso. Nós vamos ter uma entrada de colégios, assim, descontinuando a operação. Já estamos tendo, né, os pequenos,
Sim, sim. continuando, por uma migração de alunos, que a educação infantil ela vai para o setor público com mais facilidade. Muito rápido, cara. Né? Principalmente se você ser menos, nossa, vai rápido. E outra, você, com os pequenos, você não consegue um processo de virtualização, não faz sentido. Né? Então, é isso que está pegando agora, a criança de 3, 4, 5, 6 anos, né? 7. Né? A partir da cidade a gente já consegue fazer um trabalho melhor no ambiente virtual, mas essa criançada não faz sentido, porque o benefício que os pais tinham é que eles estavam na escola, poderiam trabalhar, né? E não podendo ir, não tem feito sentido. Então a gente já está observando assim, a migração do setor público, eu acho que ainda bem moderado, não muito forte, mas essas escolas que a gente está conversando nos bastidores, elas estão em inanição nesse momento, elas não têm condições de funcionar em 2021. Né? E talvez o assíncrono, viu, Romário, seja uma saída, o assíncrono seja uma saída que o pai talvez não compreenda como educação, entende? Para essas crianças, assim, Fundamental 1, ali eu falo Fundamental 1 mais próximo do nono, certo? Do quarto ano, certo? Porque o Fundamental 2, quinto a nono, ali já dá para fazer algo... Ali já consegue trabalhar bem. Dá para trabalhar bem. Agora, o Fundamental 1, esse daí é um desafio imenso que eu não sei você, mas... E a educação infantil, né? Assim, a gente não consegue... E aí o pai, por exemplo, não vai perceber que, por exemplo, algumas ferramentas assíncronas, como gamificação, joguinho, sabe? TikTok de 5 minutos para o filho dele, que aquilo ali é educação, aquilo ali é prestação de serviço. Então, talvez a ferramenta ela seja parada por uma questão comercial também, tá? Porque você tem ferramentas legais que você pode colocar, mas que não vão ser entendíveis por quem banca a criança na escola como ferramenta de educação. É muito difícil. Fundamental 1, na minha visão, é a coisa mais difícil que tem para lidar. Léo, você falou da questão de fusão, né? Fusão de escolas, tudo isso, mas a gente sabe que muitas vezes as pequenas escolas elas não têm um nível das maiores. Então, assim, uma escola de bairro, eu estou vendo até o professor Armando aqui, do Colégio Equipe. Então, pega um colégio Equipe, né, professor Armando, que tem um peso institucional, que tem uma capacidade de trabalhar os alunos, que tem método, que tem tudo. Agora, imagina agora a gente pegar pequenas escolas e fazer isso. Será que também ela implanta o modelo dela dentro dessas pequenas escolas? Ou ela se adapta nesse modelo de fusão? Porque, assim, eu também estou nessa linha. Eu acredito muito nessas fusões de escola de bairro, tá? E a gente começa a ter isso daí. Mas vamos lá. Exemplo, o professor Armando que está aqui. Né? O professor Armando, eu conheço o professor Armando pessoalmente. Eu digo assim, deixa eu falar para você, você pegou, assim, ele não é médio, ele é grande, professor Armando. Eu peguei o professor Armando, que está situado no bairro, né? Próximo à nossa residência, e aqui, imagine ele fazer isso com as escolas. Será que ele consegue simplesmente chegar com o método dele e colocar lá dentro? Professor Armando, se quiser falar também, viu? Eu gosto muito dessa história, viu? Gostaria muito de ouvir. O senhor também acha que daria para simplesmente pegar isso e colocar dentro, e colocar isso para outras escolas? Imagina ele lá, pegar umas 5, 6 escolas dali da região. Será que ele conseguiria implantar? Hein, professor? Deixa eu começar por ele então, agora. O professor Armando Não, está me ouvindo? Sim, sim. Estou te ouvindo bem. Olha, cada escola tem a sua cultura. Isso. E a cultura da escola tem a ver com os professores, seu capital humano, que são os professores, são os alunos, são os pais. Eu creio que, neste momento, a fusão ela se daria por uma questão econômica. Não é? Mas, se você for ver a qualidade pedagógica, ela só se faz se a escola tiver capital humano. Tá? A experiência que eu tenho, eu não trabalho em rede, eu trabalho numa unidade escolar, e uma unidade escolar é absolutamente única para se definir em qualquer situação, sobretudo uma situação como esta, de forma que a saída para as escolas, nesse contexto,
de pandemia, eu creio que seja a escola que se reconfigura para administrar essa situação de aulas não presenciais. E, nesse retorno, eu concordo inteiramente com o que foi dito, que nós temos que ver o protagonista, que é o aluno. Não foi usado o termo protagonista, foi usado o termo consumidor. Eu acho mais pertinente a gente ver o aluno como protagonista do processo. E, sobretudo, os alunos que já têm mais autonomia. As escolas que trabalham o desenvolvimento da autonomia dos alunos são as escolas que vão ter melhores condições para que os alunos aprendam, que, afinal de contas, a função da escola é trabalhar para que os alunos aprendam. E a distância, ensino remoto ou não, se a escola tiver um bom planejamento e professores que vão se preparando, se engajando para trabalhar bem nesse contexto, essas escolas irão em frente. Essa é a minha visão não teórica. Ela é teórico-prática, né? E exige um conhecimento teórico, mas é a minha vivência. Tá vendo, Romário? Por isso que esse homem tem fã-clube aqui em Recife, aqui em Pernambuco. Mas eu acho deve que ser o 03 lá, o 03 porque depois primeiro vem Júlio, depois vem Fred. E é interessante isso, porque o cuidado que tem que ter é exatamente esse, né? Porque imagine num modelo de fusão econômica, onde vai criar uma estabilidade, uma sustentabilidade financeira, mas ao mesmo tempo a gente vai ter aquela régua que vai cortar, vai ter um corte ali, onde teremos perdas, né? Teremos ganhos, óbvio. Mas aí o que vai acontecer é isso, né? Vai começar a ter aquele padrão, que é o que você mesmo criticou, Léo, no ensino das gigantes, não é? Que elas criam aquele padrão, bota lá todo mundo, e talvez a gente tenha que ter cuidado com isso também, quando for pensar nessas fusões, não é? Hein, Léo? Eu também acho que tem que tomar cuidado. Fazer duas pontuações com respeito a essa pergunta que tu me fazes, né? A preocupação do professor Armando em falar sobre o consumidor. Eu explico novamente. O consumidor na verdade, um conceito do Milton Friedman, né? Então, como ele é economista, ele dividiu lá o protagonismo entre os produtores educacionais e os consumidores educacionais, levando em consideração que nós somos consumidores, não necessariamente, não pega consumidor como uma coisa, o lado pejorativo da coisa, como comprar e vender, etc., mas sim como alguém que está consumindo algo, alguém que está fazendo uso de algo, né? Concordo com ele que o protagonismo tem que ser do estudante, é o protagonismo do estudante, né? A questão, eu acho até que outro protagonista deve vir à baila, que é o pai. O pai precisa estar protagonizando também, tá? Porque, e aí é o seguinte, aqui vai uma questão importante. Ao longo da educação brasileira, nós vimos pais, basicamente, pegando a educação dos filhos e terceirizando imediatamente para as escolas, isso muito dentro daqueles que consomem as escolas privadas, né? O cara simplesmente ele vê a escola como uma oportunidade de entrega o filho lá dele e simplesmente dá as costas, né? E quando você vê o ensino à distância, ele se viu a necessidade de nortear, de mentorar seu filho em casa, né? Porque ele também estava no home office. Isso foi uma parcela muito diminuta da população, porque nós temos que lembrar que 50 milhões ficaram expostos aí, que são os caras que estavam lá com subemprego, desempregados, ou mesmo que estavam lá em empregos informais, né? A segunda coisa que eu acho importante, que tocou do professor Armando, pessoa que eu tenho bastante admiração pelo trabalho, etc., é o seguinte, a conexão pedagógica, porque a fusão econômica ela é muito simples de se fazer, realmente é simples de fazer, você contrata lá qualquer empresa de consultoria, estou à sua disposição, viu, professor Armando, para comprar qualquer pessoa lá do lado, tá? Aí você contrata um consultor bom para conectar as peças econômico-financeiras, e aí... Já tá vendendo peixe, tá vendo, professor? Tô vendo, professor Armando aqui, vou perder essa oportunidade. Aí você consegue conectar rapidamente econômico e financeira, muito simples, tá? Agora, realmente, o pedagógico, por quê? Porque uma instituição
de ensino. Eu sempre falava isso quando tive a oportunidade de ser reitor com grandes marcas, ou marcas que deixaram assim, um apreço muito grande no coração, Grupo Ser Educacional, Estácio, etc. Cara, que foram assim, a instituição ela é maior do que seu corpo de liderança, seu corpo diretivo. Ela também não é só o estudante, ela também não é só o pai. A instituição ela é a comunidade acadêmica que a cerca. São todos. E a instituição, cara, muitas vezes é o seu vizinho que está ali, que vende pipoca porque o estudante está passando lá perto e comprando a pipoca dele e você nem sabe disso. Então, esse ecossistema ele precisa ser pensado. A fusão econômico-financeira é o primeiro passo. Talvez seja o passo, professor Armando, que nós estejamos pensando neste instante, porque ele é o passo número 1 para você conseguir salvar alguma coisa. Porque, como disse meu colega Romário, a migração, principalmente daquelas escolas pequenas, de classe C, C-, entendeu? Aquele cidadão que tem um ticket médio ali de 350, R$280, a migração para a escola pública, ela vai se dar mediante rendimento médio do trabalhador empregado e mediante a exposição que ele vai ter ao desemprego. A elasticidade dentro dessa escola é muito grande, porque o pai ele vai olhar, poxa, mas para eu receber esse tipo de serviço online e eu ir para o Estado, é melhor colocar a criança no Estado, porque pelo menos vai me salvar aqui uma grana. Você tem uma ideia, eu estava no Carrefour, Romário, só tomando um pouquinho do seu tempo, desculpe, a moça da frente falou um negócio que eu fiquei espantado, sabe? Foi a coisa assim que me deixou mais próximo do que estava acontecendo do caos. Foi ela chegar para mim e dizer, eu só estou conseguindo fazer essa feira porque eu não paguei a escola da criança. Então, você sabe que vocês que são donos de colégio, vocês são expostos àquela lei, a lei do calote, né? Então, o cara vai ficar 12 meses lá na sua escola, ao final de 12 meses ele vai simplesmente pegar a criança e passar para a iniciativa pública, e você não vai poder sequer cobrá-lo, né? Você não pode nem sequer segurar os seus documentos, né? Então, assim, é perigoso pra caramba. Uma solução econômico-financeira é fácil, mas tem que ter uma solução pedagógica também. Concordo com o professor Armando. Romário, pode mandar bala. Concordo com vocês, e vejo assim, esse movimento vai dar uma chacoalhada no mercado educacional, né? E o que cabe agora é fazer o planejamento, como as nossas instituições se posicionarão, né, diante disso. Então, a gente já está conversando que existem oportunidades, muitas ameaças, né? A questão da alternativa financeira para o consumidor eu vejo como de fundamental importância, não só no decorrer desse ano, mas no ano de 2021. Né? Então, pouco se falava em crédito, por exemplo, para educação básica, e é algo que a gente já está vivenciando nesse momento. Nós vamos precisar de alternativas, né, financeiras para o consumidor. Né? Atrelado a isso, nós vamos precisar atender a demanda de colégios que deixarão de existir. Eu acho que é um grande engodo, a gente não precisa tapar o sol com a peneira aqui. Muitos colégios irão fechar as portas, principalmente os pequenos, que estão vulneráveis e que eu já estou acompanhando diversos, a descontinuidade, tendo que dar encaminhamento nesses alunos, que não há possibilidade, principalmente educação infantil, né? E aí vem, logo em seguida, o Fundamental 1, e aí menos exposto ao Fundamental 2. A gente sabe que a concentração na educação básica de geração de receita, ela está no Fundamental 1 e 2, especialmente no 2, de alguns empreendimentos, né? Que gera resultado, ou seja, receita suficiente para pagar as contas. Então, a gente tem que começar a pensar estrategicamente nesses segmentos, né? O ensino médio, a gente sabe que na maior parte das instituições o volume é muito pequeno de estudantes, ele serve muito mais para dar manutenção na imagem do colégio do que puramente resultado financeiro. Precisamos ali, é claro, concordo plenamente com a questão pedagógica, né, para dar muita atenção. Eu até penso que as instituições que terão vantagem são as que mais rapidamente farão essa adaptação, tanto na básica quanto na superior. Por exemplo, na educação superior, a gente já está em várias instituições com planejamento para receber transferências de alunos, porque muitas instituições não deram conta de fazer a virada, não deram conta da tecnologia, não deram conta de professor, né? E gerou-se uma insatisfação muito grande do estudante.
E assim, por surpresa agora, saiu alguns levantamentos recentes que nós não estamos observando em grande massa o trancamento de matrículas. Ele está um pouco maior do que o exercício anterior na educação superior, né, mas eu diria que a expectativa era muito maior do que está ocorrendo de trancamento. Então, estudantes tendem a ficar. Né, os que já estavam em EAD, está o mesmo movimento nesse momento, né? E no presencial, a renovação de matrícula está uns 2 a 3 pontos percentuais abaixo do ano passado, o processo de evasão. Né? E nós temos um conjunto de instituições com grande grau de insatisfação do consumidor. E aí eu vou usar a mesma expressão do protagonista, o consumidor. Enfim, eu também vejo dessa forma, né? Ele está adquirindo alguma solução, né? E, portanto, consigo colocar nessa categoria. De uma insatisfação grande desses que não estão dando conta, né? De fazer a virada. Então, é hora da gente planejar as nossas instituições, e eu concordo assim, com o professor Armando, né? São colégios muito diferentes, né? Diferente do ponto de vista de valores das famílias, né? Motivos de escolhas dos colégios, perfil socioeconômico diferente, como que a gente vai embarcar isso dentro da nossa estrutura? Às vezes, um colégio que está fechando, que cobra 50% do valor do meu colégio, né? E os critérios de escolha daquele consumidor é muito diferente do meu, eu posso criar aí um problema. Ainda assim, nós temos meio que a responsabilidade de acomodar essas pessoas nesse momento, né? De promover a educação, porque, acima de tudo, são educadores que estão no mercado, por isso a solução precisa sair do nosso meio, a gente precisa pensar nisso, que ali em 2021 esse volume vai estar muito maior. Então, que tipo de resposta a gente vai dar para o mercado? Ou nós vamos deixar que um novo entrante resolva esse problema, né? Um grande consolidador, ou uma empresa que nasça dentro desse novo paradigma e consiga abarcar esses estudantes. A gente consegue observar que redes, por exemplo, algumas redes católicas já vinham sofrendo problemas com captação, né, de estudantes. Nós temos Salesiano, que algumas praças, né, tem problemas com essa forma de educar, que muitos pais já não aceitam mais, né, esse volume. Estamos dispostos a rever esse modelo de se fazer educação, né? Então, são essas provocações todas que a gente tem feito dentro dos planejamentos, que agora, felizmente, eu tenho encontrado, assim, 90% das instituições que eu estou em contato estão revendo seus planejamentos estratégicos já para o próximo ano, né? As que já tinham durante 5 anos estão revisando tudo, refazendo, porque surgiram outras variáveis ali, tanto de ameaças quanto oportunidades, que impactam diretamente aí no negócio, né? No ensino superior, especialmente, nós temos agora a modalidade híbrida de funcionamento, que catalisou muito mais esse movimento, acelerou o modelo híbrido de educação, né, de se fazer. Na educação básica ainda está patinando essa conversa, mas já vamos ter que resolver. Então, o modelo híbrido está chegando com muito mais força. Nós acreditávamos que daqui 5 anos ele dominaria o mercado, né? E essa pandemia acelerou muito. Então, os alunos estão procurando modelos híbridos agora de funcionamento, né? Já que as aulas expositivas estão no ambiente remoto, eu vou contratar somente atividade prática, né? Na instituição, somente laboratório. Isso está derrubando preços, assim, drasticamente, né? Nós temos diferença do modelo presencial para o híbrido, que chega a 60% de diferença de valor de mensalidade de uma modalidade para outra. Então, isso está acelerando todo esse movimento, né? Se os preços caem, nós geramos uma outra oportunidade, que é mais educação, né? Mais consumidores poderão consumir a educação superior privada, né? E, consequentemente, a gente melhora aqueles indicadores, né, de escolarização. Então, é hora, assim, de empreendedores, de repente, colocar essas lupas para começar a deixar o empreendimento ainda melhor, né? Sair desse processo com uma coisa mais robusta e mais consistente, né? Aproveitando essas oportunidades. Deixar, de repente, o MEC um pouco de lado, né? Que ele até flexibilizou algumas questões agora, né? Não estão contabilizando essa carga horária como carga horária EAD, flexibilizou os dias letivos, né? De ano. Vai vir mais flexibilização. Já tinha outras flexibilizações que os cursos de educação superior já poderiam fazer 40% e não mais 20%, né? Na modalidade de educação. Quem tivesse 4, né? Quem tivesse 4. Né? E veio revisar isso, né? Porque não está barrando mais nem no 4, né? Você consegue... Não está barrando mais, não? Ah, que não legal. Não está barrando mais. A primeira
normativa sim, né? Quem tinha 4, agora não mais, não tem mais esse requisito, né? Então, eles começaram a complicar bastante, mas flexibilizou. Hoje, por exemplo, um curso de Direito ele pode ser ministrado 40% na modalidade virtual, na modalidade de educação à distância, ele sendo presencial. E quando era 20, a maioria dos cursos sequer utilizavam. Por quê? Né? Não havia esse senso de urgência na utilização. Ou seja, eu poderia passar para o consumidor ainda a diferença de custo, né? Da uma modalidade, se eu virtualizo, eu reduzo a mensalidade, né? Isso se eu consigo um custo menor, né? Que não é o caso de todas as instituições. Mas, assim, e o que a gente está encontrando? Esse aluno, esse consumidor do curso de Direito, ele está feliz com esse movimento agora de não ter que pegar um trânsito em São Paulo para ir todos os dias, 5 dias por semana, dentro de uma sala de aula à noite. Isso aí, então, esse é o ponto. O benefício disso. E eventual falha na entrega está sendo suprida nesse momento por essa questão de eu estar no conforto do meu lar, né? Eu preciso, 2 minutos antes de começar a aula só, que eu preciso ir para o meu ambiente de estudo, né? Então, eu tenho diversos ali, e ainda tem o mesmo professor lá do outro lado para interagir. Ô, Romário, você sabe que eu estava conversando com uma amiga que eu tenho, que é bastante disruptiva, muito disruptiva, eu gosto muito, Vandi Carvalheiro. Vandi estava comigo batendo um papo. E por falar em Vandi, ela está aqui na sala, que eu vi esse nome. Ah, tá aí, cara. Ela me deu um oi, eu pensei que ela tinha saído. Tá aqui. A Vandi está na sala. Beijo, Vandi, beijo para você. E ela é super disruptiva, pensa educação também. E a gente conversando. Será que ela está com cabelo de que cor agora, Vandi? Fala pra gente. Vandi, põe a câmera para a gente te ver, Vandi. Aí a Vandi, conversando com a Vandi, aí será que vai ter no futuro? E aí, logicamente, o híbrido é a situação de presente, né? O híbrido é a situação de presente, deverá ser ainda por algum tempo uma situação uma modalidade que nós vamos... Será que vai ter modalidade? Ou será que o cara vai acordar de manhã e dizer assim, quer saber? Hoje eu vou para a aula. E ele vai, tipo, fazer crossfit, o crossfit que você marca lá, você não marca no crossfit, eu sei que você faz crossfit, Romário. Aí você chega lá no crossfit, você marca lá, aí, pum, vai pro crossfit. Ele vai marcar e vai dizer assim, hoje eu vou para a sala de aula. Pum, aí vai para a sala de aula. Então ele acorda de saco cheio e diz, hoje eu não vou pegar trânsito, não, eu vou assistir online, né? E aí, veja lá, a gente faz aí o cabelo continua vermelho e a cabeça bastante aberta. Sensacional, Vandi. Aí a gente conversando, a gente fazia, como é que vai precificar, né? Problemas para isso, como vai precificar, como vão ficar os custos desse negócio, né? E a gente começou, aí eu lembrei que eu saí daquela conversa e disse, preciso escrever sobre o negócio. Eu escrevi um texto que era eu estou pela metade desse texto, depois, se você quiser escrever comigo, vai ser uma honra ter você aqui escrevendo comigo. Cara, era sobre o seguinte, o que faremos com nossos prédios? Porque a iniciativa privada no ensino superior meteu o prédio, tem aí Build to Suite de 30 anos aí assinado, entendeu? E, de repente, a gente está vivendo uma situação em que, por exemplo, tem alguns campos que eu conheço que tinha espaço para 30 mil, os caras estão com 6 mil lá dentro, entendeu? O estudante agora experimentou assistir de casa e não vai querer pegar esse trânsito. Hoje a mesma estrutura que existe hoje, ela vai ser capaz de atender 3 vezes mais do que está atendendo agora. Exato. Agora, a grande questão Agora, a grande questão nós temos um egresso do ensino médio que cada vez cai mais, ou seja, você tem menos pessoas saindo do ensino médio, primeiro porque as mulheres estão tendo, assim, hoje é 1,25, a tendência é 0,75 filho por mulher no Brasil, já agora para 2025. Ó. Então, você vê aí um impasse que é gigantesco esse impasse. E aí, na minha concepção, para a gente poder fazer alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão desse conceito que nós temos na cabeça de modalidade. Não, o cara é online, o cara é híbrido. A gente vai ter que deixar o estudante com foco e com protagonismo, pegando aí a palavra do professor Armando,
no estudante. O que o estudante quer fazer? Meu amigo, você quer fazer o quê? Você quer ir para aula hoje? Você quer ficar em casa? Como é que a trilha de aprendizado vai ter que ser a mesma no presencial e no online? Que a gente sabe que não é. Tem online aí que está falando que 2012 foi um grande ano para o Brasil. A gente vê isso em alguns cursos de economia que eu vasculho em várias instituições. Se o cara fala, não, em 2014 nós vamos ter o maior investimento em real estate da história do Brasil. E, nossa, aí, ou seja, nós precisamos renovar esse quadro de disciplinas, mesmo dentro do online, para várias instituições, né? E, inclusive, nas maiores, essas que detêm quase mais de 70% dos ingressantes brasileiros, né? Eu considero que esse online que hoje existe, né, que a gente vivenciou até agora, ele é mais que um pedágio para a área de educação, sabe? Uhum. Nós tínhamos que vivenciar esse momento para aprender, né? E ele é um momento que eu diria que, assim, é um mal necessário, né? E ele vai continuar existindo numa parcela que talvez esteja muito próximo já do limite ali desse 100% online, né? Desse 100% assíncrono, né? Sem interação e sem vivência universitária, porque o nosso aluno, hoje, ele quer a expectativa que ele tem quando ele vai para uma universidade é ter a vida universitária, né? Em resumo, né? Na hora que você começa a extrair qualitativamente com ele. O que é essa vivência universitária, né? Eu quero criar laços, eu quero encontrar amigos, eu quero desenvolver negócios, eu estou começando a minha vida profissional, eu quero sim as minhas atividades em laboratórios, eu quero jogar meu futebol com um amigo, né? Eu preciso reforçar esses laços, e tudo aquilo que eu puder aprender amparado por tecnologia ou no ambiente virtual, é isso que eu quero, né? Não quero mais, não preciso mais do professor dentro de sala de aula, ele vai ter que estar no laboratório, ou orientando meu estágio, ou, né, acompanhando, né, o estágio, orientando o TCC, né? Eu preciso do professor para esse tipo de atividade, orientando a minha carreira profissional, né? Então, é isso que a gente está começando a encontrar. Isso já vem de um movimento mais antigo, desde 2016 a gente já está observando que alunos jovens, e estatisticamente a gente já consegue comprovar que o segmento que mais cresce na educação superior é a faixa etária, né, menor de 18 a 24 anos na modalidade de educação à distância. Em número absoluto ele ainda é pequeno, mas é a faixa que mais cresce, né? Então, enquanto a educação EAD toda cresce lá 15%, essa faixa está crescendo 25%. Uhum. Né, de alunos jovens indo para essa modalidade. Mostra uma tendência total, né, Romário? Essa é uma tendência. O mercado está indicando o caminho, né? Ninguém foi pego de surpresa, não é? Ninguém está sendo pego de surpresa, né? Então, nós já temos esses números já acompanhando há algum tempo isso ocorrendo. É claro que essa modalidade EAD, ela é perfeita? Não, mas a presencial também não. Pois né? A presencial é cheia de falha, né? A gente utiliza as nossas aulas para falar sobre partida de futebol, para falar sobre a vida pessoal, para contar história, fazer fofoca, e o processo de ensino-aprendizado mesmo é muito pouco que a gente acaba utilizando no presencial. A gente sabe, a gente já foi aluno disso, a gente aproveita o quê, né, de uma aula expositiva presencial. Então, é com isso que a gente está trabalhando hoje. E mesmo quando você pega estatisticamente na educação superior os indicadores de acreditação, se eu pegar lá a ENAD, né, quando eu faço o recorte dos cursos, dos mesmos cursos, mesmo portfólio, ou seja, que já estão maduros, né, eu vou pegar as licenciaturas tecnólogos e gestão e verifico a nota de ENAD desses cursos por modalidade, a EAD já é melhor. Exato. Já é melhor. Em vários cursos, e quando você pega a OCDE geral, se ela não é melhor, ela é um pouquinho pior. Não dá nenhuma diferença, entendeu? Então, assim, não faz diferença do ponto de vista de resultado acadêmico, de entrega de ensino-aprendizagem. Se é que a ENAD mede alguma coisa, mas, enfim, é o que a gente tem, né, nesse momento. Então, quando a gente pega esse indicador, né, tem vários cursos, tá, Leandro, que a modalidade de educação à distância, ela já está muito à frente do indicador de ENAD comparado ao presencial. É claro, dentro do mesmo portfólio, eu não posso colocar a medicina junto, não posso colocar as engenharias, não posso colocar os cursos da saúde, que eles são ainda embrionários na modalidade de educação à distância, ainda não estão maduros, né? Mas quando eu pego pedagogia, administração e tecnólogos, né, que são cursos mais antigos, cara, não tem diferença
no quesito resultado. E o que acontece? Quando a gente está indo agora para o mercado de trabalho, que a gente está entrevistando empresas, e as mais audaciosas no processo de contratação, eu já tenho encontrado empresas que estão preferindo o aluno que com formação na modalidade de educação à distância, e a justificativa é um ser mais autônomo, que está acostumado a resolver problema e é resiliente. São características que eu preciso dentro da minha empresa. Né? Eu preciso de um cara autodidata, uma pessoa que saiba estudar, que resolva os próprios problemas, né? Que tome decisões, né? E que tenha resiliência. Então, são habilidades e competências que a gente não trabalha no processo do presencial. Né? O nosso aluno, ele sai. E aí, o que as empresas estão dizendo? Olha, o presencial é melhor sim, tecnicamente ele é melhor. Né? Mas eu estou buscando agora um outro tipo de competência e de comportamento, né? Que a educação à distância está me trazendo. Né? Esse egresso. Então, tudo isso a gente precisa revisar. E o modelo híbrido, eu acho que ele vem ali, ele vai acertar nessa medida, né, de uso de ferramenta. E você vai ter estudante que se adapta melhor a um modelo e outros, né, e vai ter atividade acadêmica que requer presencialidade e sempre vai existir, né? E nós vamos ter atividades acadêmicas que podem ir para a modalidade virtual. Como o Léo falou, não é, Romário? Vai terminar que o aluno ele vai ter a opção também. Ele passa a ter um papel de mais protagonista nesse aspecto todo, não é? Que é bem interessante. E assim, o que o professor Armando colocou, né? O objetivo final é que ele aprenda. Né? Não é o meio que ele utilizou ou a ferramenta, ele precisa aprender, né? Efetivamente, né? E aí, será que ele pode construir a própria forma de aprendizado? Às vezes ele não vai precisar nem da aula expositiva, ele vai usar outros mecanismos, né? De aprendizado. Ou ele tem alguns que trabalham sob a pressão de prazo, outros travam com isso, precisa tempo, cada um tem um jeito, né, de aprender, e eu vejo que a modalidade o modelo não presencial, né, ou o híbrido, ele pode proporcionar muito mais essas condições de aprendizado. Agora, ainda observo instituições que são amarradas em tudo isso, ou seja, fazem escolhas acadêmicas e pedagógicas de operação que inviabilizam o processo de inovação. E aí eu vou dar um exemplo, né? Nós temos muitas universidades que trabalham para o sistema de crédito ainda, né? E não seriado. Esse sistema ele é perverso para o processo de inovação, né? Pedagógica. Por quê? Você passa para o consumidor que ele contratou hora de professor, né? Quanto que ele contratou? 3.000 horas de curso. É dele, ele que tem que executar o curso e não o professor. Né? Quando eu estou fazendo curso de administração, são 3.000 horas minhas. Né? Eu que tenho que executar. O professor, ele não tem que trabalhar 3.000 horas, né? É o aluno que precisa executar aquela carga horária. Então, o sistema de crédito, ele te remete a isso, né? Então, eu vejo que tem, assim, tem estruturas universitárias que estão lá atrás desse processo e que ainda vão ter que fazer um caminho de regulação, né? Acertar o modelo de operação e o regulatório ali, de forma a viabilizar a chegada da inovação, que hoje ela está emperrada, né? Nesse sentido, por escolhas, e não só universidades, mas colégios também, por escolhas pedagógicas acadêmicas que inviabilizam o processo de inovação. Não permite que tecnologia chegue para, eventualmente, substituir alguma atividade de professor, né? Ou atividade que o aluno consiga desempenhar ali sozinho. Então, ainda nós temos, assim, alguns desafios que passam ainda. E assim, a gente ainda reclama do regulatório, do MEC, mas eu comecei a desenvolver outra visão, né? Hoje, as universidades, elas só não fecharam porque existe um processo regulatório e existem conselhos profissionais, né? Porque já tem muita empresa aí fora muito melhor para se fazer educação, mas que não consegue porque simplesmente não tem, não estão regulados, né? Não estão Deixa eu autorizados. somente pedir uma coisa, tem um comentário aqui de Roberto, que Luiz Paulo vai fazer, que fala um pouco sobre isso, eu acho que vai caber teu comentário logo depois. Já que você já vai mudar de assunto e a gente... Deixa eu oportunizar aqui a pergunta do Roberto. Vamos lá, Lucas? Vamos lá. Na verdade, o Roberto ele coloca 2 pontos de vista, ele queria a opinião de vocês, tá? Primeiro é o ponto de vista das instituições privadas, que ele fala que vai ter que ter um investimento muito maior na capacitação do seu quadro dos professores, porém, existem algumas instituições privadas que têm esse recurso e tem umas instituições que não têm esse recurso, tá? Então, falta linha de crédito para isso. E o ponto de vista das instituições públicas, que elas têm um recurso, mas, teoricamente, não se tem uma vontade de fazer.
Ele fala dessa leitura, né, do mercado, ele ainda ser dominado pelo Estado, não é? Isso. Sim, e aí foi essa a questão que eu coloquei, né? Isso vai para o bem e vai para o mal. Imagina se a gente não tivesse hoje nenhum processo regulatório, né? Que qualquer empresa pudesse dar um curso de enfermagem, né? Que o conselho não interferisse nisso, que o MEC não regulasse, né? Qual é a situação competitiva que estaríamos hoje? Então, é bom fazer esse balanço, né? Por exemplo, eu brigo com os conselhos profissionais, eu acho que não deve existir nenhum, né? Em determinada situação, que eu fico assim, irritadíssimo quando eles começam a interferir no processo de educação, né? Que eu acho que eles... Conselho profissional é uma coisa, né? O Ministério da Educação cuida de outra. Enfim, mas eles interferem nesse quesito. Agora, quando eu analiso por outro lado, eu falei assim, poxa, mas só não descambou tudo porque eles estão segurando isso. Né? Eu só consigo cobrar ainda R$ 1.500 num curso de engenharia porque eu tenho um conselho profissional que exige coisas que, né, outras empresas, de repente, poderiam fornecer de uma forma mais em conta, né? Eu não posso oferecer um curso de enfermagem a um preço menor porque tem processo de regulatório. Então, isso vai para o mal e vai para o bem, né? Enquanto existir ainda os conselhos profissionais, as universidades ainda estão relativamente protegidas, né? Eu acabo chegando a essa conclusão. Os negócios, né? Acabam não existindo esse senso de urgência, porque eles acabam sendo, na equação, eles acabam sendo um apoiador, né, do empreendimento, ou seja, uma defesa, né, da educação formal. Porque veja o que acontece com a educação informal, né? A gente não consegue nas universidades mais ministrar cursos, fechar turmas, né, cursos na área de tecnológicas, né? Ciência da computação, engenharia de software, engenharia robótica, né? O curso que mal está dando resultado é o tecnólogo análise de desenvolvimento de sistemas, né? Mal. Esse é o que funciona. E o mercado consumindo esses profissionais, demandando os mais altos salários, e eles estão saindo de onde? Da educação informal, porque não tem conselho de profissão regulando. Quando não se regula, o mercado vai em uma beleza. E esses estudantes não estão dentro das universidades. Então, retire os conselhos, retire o MEC do processo, que acaba a universidade, né, hoje, porque o mercado faz melhor. Né? Na hora que a empresa vai contratar, ele não quer saber se ele tem o título de engenheiro de software, ele quer saber se ele sabe resolver aquele problema. Né? Eu não sei se isso era bom ou ruim, não, viu? Eu ficava até... Eu não sei se isso é bom ou ruim, não, viu? Já pensou o doutor Armando abrindo a universidade dele da noite pro dia? Ia ser dar show. Então. Já estamos chegando perto do final, faltam 7 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Vamos lá, Léo. Que aprendizado a gente pode tirar de 2020 que deveria permanecer daqui para frente, amigo? Para a gente ter essa conclusão. Bom, eu vou começar? O Armando começou, né, no início, deixa eu começar aqui na finalização. Acho que o aprendizado é que a gente tem que estar movimentando o negócio, aí eu falo negócio pensando na iniciativa privada, porque realmente eu não espero muita coisa lá na iniciativa pública, não que não tenha algumas coisas que funcionaram, tá? A iniciativa pública. A gente aprendeu, por exemplo, com o pessoal da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, que é possível dar aula pelo rádio, olha, né? O pessoal deu aula pelo rádio no Rio Grande do Norte. A gente aprendeu com o pessoal de Curitiba, da Secretaria lá do Estado, do FEDER, que é possível falar com a iniciativa privada e a iniciativa privada ajudar no processo, que ajudou 1 milhão de pessoas lá no Curitiba. Teve aqui a Secretaria do Estado de Pernambuco, onde nós estamos, que também tem um show de gestão, fazendo acesso à internet, fazendo acesso... Foi, exato. E fez as aulas pela TV. Exato, a TV universitária. Então, cara, isso foi sensacional, a gente viu um monte de coisa legal aí acontecendo, mas aquilo, de novo, o que, na minha concepção, pesou é que isso foram movimentos de alguns, muito baseado na iniciativa própria de um gestor, e não isso conectado numa rede, com a possibilidade, com o tamanho que o governo pode fazer, uma vez que ele é o ente econômico mais forte, em virtude dele coercitivamente cobrar tributos, né, do cidadão e das empresas. Então, assim, eu achei que faltou, a gente aprendeu, por exemplo, que a iniciativa pública no quesito universidades tem um espaço gigantesco de crescimento,
crescimento nas universidades públicas. Se essas universidades públicas, em Romário, pensarem em colocar ensino à distância de maneira organizada, imagina o que vai virar esse negócio aqui para a iniciativa privada, hein? Se você pega, por exemplo, uma capacidade acadêmica de uma Universidade Federal de São Carlos, conecta com uma capacidade tecnológica de uma universidade federal, sei lá, uma universidade daquela lá de Unisul, né? Unisul lá do Rio Grande do Sul. Cara, que isso é sensacional. Você tem aí uma capacidade tecnológica com uma capacidade acadêmica conectada muito forte. Acho que as universidades federais poderiam, né, na minha concepção, fazer mais no ensino à distância, que isso ia viabilizar, inclusive, diversas coisas para elas. Tá? Mas até cobrando que elas não farão, né? Oi? Sabendo que não farão. Assim, sabe, aspiração, sabe, uma aspiração, acho que seria sensacional para o mercado, sabe? Ia dar uma mexida no mercado, que eu acho que sair do status quo, esse negócio de 76% dos ingressantes estarem na mão de 10 instituições, 9 marcas, eu acho absurdo isso, eu acho que está muito concentrado, precisa espalhar mais isso. Isso seria interessante de ver as universidades federais fazendo isso, até para melhorar, inclusive, os recursos destinados à pesquisa, né? A gente aprendeu, viu, Júlio, também, que nós poderíamos trazer as universidades privadas para o jogo da pesquisa e da extensão. Nós poderíamos fazer isso. Como? Se a gente tivesse incentivos fiscais voltados para isso. Puxa, é o momento, gente. A gente viu que, por exemplo, quando laboratórios se conectaram à universidade, começou a sair um monte de solução bacana contra a Covid. Poxa, imagina se isso ganha força de mais 2.000 instituições privadas. Mancha, isso seria maravilhoso. Então, acho que a gente aprendeu que dá muita oportunidade na iniciativa privada e na iniciativa pública no ensino superior. No ensino, na educação básica, nós aprendemos fundamentalmente o seguinte: fomos letárgicos lá no ensino médio, e tem muita opção no ensino médio para fazer muita coisa legal online, tem muita coisa para se fazer. O ensino médio pode ser uma alavanca de crescimento para que o EAD ele seja uma complementaridade interessante, tanto de receita para as escolas, sabe? Porque as escolas hoje deixam sair pelos seus dedos receitas com reforços acadêmicos, com escolas técnicas profissionalizantes, que elas poderiam vir a ser. Tá? A gente deixou de oportunizar, por exemplo, teve coisas que a gente deixou de oportunizar, como TNCC, Médiotec, nós deixamos de fazer isso outrora e nós aprendemos que nós perdemos tempo. E nós não podemos perder tempo. Nós não podemos fazer isso. Então, acho que para finalizar, o principal aprendizado que nós tivemos durante a pandemia em educação é proibido perda de tempo. Não dá para perder tempo. E a gente tem que ter foco no protagonista principal do negócio, que é o estudante, porque ele consome educação. Beijo, doutor Armando. Está vendo, professor? Eu tenho que participar de todas, professor. Romário, Léo te deixou no enrascada. 1 minuto, 2, vamos lá. 1 minuto, 2. Vai passar um pouquinho, eu entendo. Vocês dois falaram muita coisa. Serei breve, assim, vou tentar sintetizar, né? O que a gente aprendeu, né? Que a segurança, gente, é um engodo, né? Tudo muda. E pode mudar rápido, né? E a gente tem que estar preparado para esses momentos. Dessa vez foi uma pandemia, daqui a pouco é outra coisa, né? E que só há uma alternativa, é mudar. Ou a gente vai mudar, né, com o tempo e com o planejamento, ou a gente vai promover mudanças com esse tipo de pressão. Infelizmente, né, os maiores avanços acontecem nesses momentos, né, de crise, de aperto, né? E com relação ao investimento na educação, no setor privado, a gente descobriu que a gente colocou dinheiro no lugar errado, a gente colocou dinheiro, né, em imóveis, móveis, em infraestrutura, né, quando que nós deveríamos ter colocado dinheiro na parte pedagógica, no processo de ensino-aprendizado e na tecnologia, né? Então, hoje, se a gente olhar os nossos balanços na área de educação, se a gente não vê uma cifra bem significativa sendo destinada à tecnologia, alguma coisa está errada, né, dentro da educação. Então, eu já costumo chegar numa universidade, num colégio, e pegar
um balancete analítico lá e verificar a conta de tecnologia, como que foi o avanço nos últimos tempos, né? E se eu não ver uma entrada ali significativa, eu já sei que tem uma coisa errada no empreendimento. E olhar também o imobilizado, né? Se eu estou imobilizando muito. Né? Então, esse daí, a gente acabou descobrindo que a gente está colocando recurso, né? Colocando dinheiro naquilo que não traz resultado efetivo. Né? E que nas coisas que o mundo não vai precisar logo na frente, as universidades. É isso. Acho que com um minuto... Tá vendo? Muito bom, muito bom. Agradeço a Léo, agradeço a Romário, professor Armando, em nome de todos os participantes, eu acho que hoje foi muito bom. A gente fechou essa primeira temporada com vocês, foi fantástico. Mais um pouco de tempo, 1h30, entendemos que o assunto ele tinha caldo, né, para colocar nessa panela e ferver. E assim, eu acho que é isso, Romário, é isso, Leonardo. As escolas precisam aprender, né, também a ter inteligência de mercado. Não é? As escolas precisam aprender que existe uma sociedade, não é? Eu tive uma discussão também muito boa com as pessoas hoje, onde a gente colocou isso, né? Que a escola e a universidade, elas chegaram com o poder do conhecimento e colocaram nas pessoas. E hoje o conhecimento, no caso, as informações, elas estão no mundo para qualquer um. Então, as escolas também precisam aprender a errar, aprender que podem errar, aprender que podem agir com inteligência, logicamente, para ter mais acertos, mas que principalmente que elas entendam que elas podem trabalhar em conjunto com todos, em conjunto com a sociedade, com as famílias, com o aluno, colocando esse aluno como protagonista, e eu acho que é isso, aprendemos muito em 2020, e se Deus quiser, e permita que 2021, 2022, 2023, a gente ainda tenha muitos frutos de toda essa mudança que vem por aí. Bom. Não, vamos continuar aprendendo, mas não com esse sofrimento todo. Pois é, né? Espero que não. Obrigado, pessoal. Pessoal, então, chegada a hora de agradecer a todo mundo pela presença, em especial nossos debatedores. A gente teve aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, até acho que a gente conseguiu responder todas, mas se você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar com a gente, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, a gente queria convidar todos os participantes que respondam a nossa pesquisa, que será enviada ainda hoje. É bem importante para a gente continuar evoluindo e construindo conteúdos e formatos que tenham a ver com o que vocês querem assistir. A gente queria agradecer também mais uma vez os nossos apoiadores, Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. Nossa segunda temporada tem início previsto para o dia 17 de agosto e vamos começar com tudo, trazendo dicas práticas para a reta final da captação. Fiquem ligados. Sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, e fique por dentro das novidades que virão. Lembrando, essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Léo. Obrigado, Romário. Grande abraço.